Muito bem, gente. Vamos começar então o programa de hoje. Afinal de contas, ontem à noite, que treta que rolou em Brasília, uma noite de pesadelo, gente. A prisão temporária do indígena José Acácio Sererê Chavante, por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, desencadeou vários protestos. Ônibus foram queimados, carros depredados, teve confronto entre indígenas, manifestantes e a polícia. Os policiais usaram bala de borracha, gás lacrimogêneo e jatos de água. Cenas assustadoras que nós estamos vendo agora aqui na Jovem Pan News. Imagens da nossa equipe de jornalismo que trabalhou ontem a madrugada inteira para trazer o acompanhamento minuto a minuto de tudo que acontecia por lá ontem à noite. As pessoas revoltadas com a prisão desse Chavante tentaram inclusive invadir a sede da Polícia Federal. A confusão seguiu pela madrugada. Agora pela manhã parece, ao que tudo indica, que a situação se acalmou um pouco. E nós daqui a pouquinho vamos para Brasília conversar com o nosso Bruno Pinheiro, que está por lá com mais informações, mas é daqui a pouquinho. Antes, deixa eu dar meu bom dia para o nosso time aqui. Meu querido Felipe Campos. Bom dia. Tudo bem, lindo? Eu tô bem, Ursão. Firme e forte? Feliz, só me olhar. Você é o meu sererê. Chavante. Se for preciso, eu vou pra rua te defender. Ai, que delícia. Olha que maravilhoso. Firme e forte. Temos o nosso querido Fernando Conrado já conectado por aqui. E hoje, como nosso convidado, eu queria apresentar para vocês o advogado e especialista em negociações. Sabe por onde, Paulinha Carvalho? Harvard. Ai, o homem é chiquérrimo. Senhoras e senhores, no Morning Show de hoje, Douglas Calvo. Posso chamar de professor, doutor? Pode. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Paulinha. Bom dia. Bem-vindo. Bom dia a todos aí. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Gente, vamos começar, Conradão. Me explica aí essa treta de ontem que rolou. Afinal de contas, está todo mundo querendo saber o seguinte: o que está rolando nas redes sociais, inclusive alguns apoiadores do presidente Jair Bolsonaro estão cravando que essas pessoas que foram lá e depredaram ônibus, incendiaram, tentaram invadir a sede da Polícia Federal, seriam invasores, seriam infiltrados de esquerda nessas manifestações. Com que base você acha que dá para cravar isso? E se dá para cravar isso? Cara, eu mandei uns vídeos para a produção aí que circularam ontem, porque olha só, a gente tem que enxergar o cômputo geral, tem uma conta que não fecha. A gente tem um monte de vovô na frente dos quartéis e durante 40 dias nada de errado aconteceu. Os caras vão para frente do Palácio da Alvorada rezar com o presidente. E aí, de uma hora para outra, a gente tem no mesmo dia, que é a posse do Lula, que tem representantes ali, apoiadores do Lula na cidade, acontece uma loucura dessa. A gente tem que ver assim, ó, o símbolo da justiça é a balança. Aí a gente está vendo uma mão pesada nessa balança, desequilibrando a balança de uma maneira muito clara. Ontem a gente teve, por exemplo, lá na posse do Lula, o Alexandre de Moraes chamando os manifestantes de covardes. Pô, ele coloca snipers em cima dos prédios da esplanada e chama os manifestantes de covardes. Daí ele diz que a perseguição vai continuar e será permanente, o Poder Judiciário vai arrepiar cada vez mais. Hoje, dia 13, hoje faz aniversário do AI-5, aquele que a gente sofreu nas repressões lá durante o regime militar. A gente está vendo hoje acontecer por conta da justiça tudo isso. E aí uma coisa que eu não entendo, essa ordem de prisão contra o índio, isso aí saiu já no dia 10, há 3 dias atrás. Por que só foi cumprida ontem à noite, no final do dia? Não faz sentido quando, né? E ainda mais uma prisão arrepiante, porque não tem um fundamento de crime a não ser o que ele falou de atos antidemocráticos, que é o próprio Alexandre de Moraes que decide. E aí eu pergunto, cadê a esquerda defendendo o índiozinho que foi preso? Cadê a esquerda? Os movimentos sociais, as ONGs, o Sting, Leonardo DiCaprio, Greta, cadê? Cadê essa notícia de um índio preso no arrepio da lei, nos grandes portais de comunicação do Brasil? Ninguém fala nada, um eterno silêncio. Outra coisa que me chama a atenção, Paulo, nesse horror todo, tem as imagens aí, se vocês pedirem para a produção, já veio para Horizontes. Tem gente ali, todo mundo com capuz, que tu não vê nas manifestações, pessoal de capuz, pessoal de preto, pessoal de mochila, pessoal com estilingue lançando, parece que tá acendendo ali alguma bomba, algum rojão, alguma coisa,
para lançar, pessoal quebrando os carros em sequência, um atrás do outro, pessoal com combustível botando nos veículos e queimando aleatoriamente. Essas coisas não fazem sentido. A gente não viu isso acontecer durante 40 dias. Outra coisa, cadê os presos dessa manifestação? Isso eu quero saber. Eles botaram ontem a polícia, saíram todo mundo. Cadê os presos? Eu quero saber cadê os presos, como é que eles foram averiguados, de onde é que eles saíram, o que foi que eles fizeram. Porque na prisão desse índio, se vocês colocarem, passei para produção também, no momento da prisão, eles estão ali, ó, índiozinho, tu vai ser preso. Aí tá todo mundo, pô, pra que fazer isso com índio? Nada a ver, seus filhos têm que ser protegidos. Aí todo mundo senta no chão. A manifestação de quem tá verdadeiramente contra o índio, né, ali defendendo o índio, eles estão sentados no chão. Então a gente está vendo uma coisa que a conta não fecha. A gente tem que procurar todas essas informações aí, porque até ontem teve uma coisa que me chamou muita atenção na posse do Lula ali, quando o Alexandre de Moraes chamou o corregedor do TSE para chamar o presidente. O corregedor passa no ouvido do Alexandre de Moraes e diz assim, ó, missão dada é missão cumprida. O corregedor do TSE, e vaza no microfone. Eu estava vendo a posse do Lula pelo canal do Lula no YouTube, era no canal do Lula, o corregedor do TSE chegando no presidente do TSE dizendo missão dada, missão cumprida. Então a gente tem que ver esse monte de fatos e elencar e costurar cada um deles para a gente enxergar o que está avisando aqui. Eu quero saber por que a gente tem um índio preso e não tem toda a esquerda em comoção, a mídia internacional, tudo isso aí colocado nos grandes portais, e eu quero saber cadê esses presos, para ouvir deles, de onde é que vieram, como é que vieram, de onde é que saíram, por que estão todos eles de preto ali, com mochila, máscaras. Ninguém usa máscara. Veio um monte de vovozinho, um monte de gente boa com família, óbvio, não tem só vovozinho, tem todo tipo de gente, né? Eu só quero que seja tudo averiguado. A mim chama muito a atenção que no único dia que teria algum manifestante do PT na cidade, em prol do momento da diplomação do Lula, a gente tem um evento desses a partir de uma prisão que foi determinada há 2 dias atrás e que acontece na surdina, né, num final de tarde, num dia de grande comoção como essa aí, Paulo. Muito bem. A gente sai do Rio Grande do Sul agora, conversando com o nosso Fernando Conrado. Vamos a Brasília falar agora com o Bruno Pinheiro, que tem mais informações de como é que está o clima por aí, né, Bruno? Amanhã desta terça-feira aconteceu todo esse protesto, essa manifestação na madrugada. E como é que está a repercussão? Eu vejo que você está no Congresso Nacional, se eu não me engano, no Senado Federal, certo? Exatamente isso. A você um ótimo dia. Quem nos acompanha, sempre uma honra, uma alegria. Era por volta de 5 horas da manhã quando esses veículos incendiados começaram a serem retirados aqui na região do Eixo, na capital federal. Ao todo foram 8 veículos, são 5 ônibus entre esses veículos também que foram incendiados, e um chamou a atenção, uma tentativa de empurrar de cima de um viaduto, inclusive. Imagens recuperadas de ontem, imagens de hoje na parte da manhã, quando esse veículo foi retirado, foi totalmente comprometido, não tem como usar mais de fato essa estrutura totalmente comprometida após ser incendiado. Um outro veículo foi incendiado na frente de uma sede da Polícia Civil aqui na região da Asa Norte, na região de um shopping também. Diversos clientes do shopping, inclusive, ficaram ilhados ali porque ficaram cercados no interior de diversas lojas, restaurantes, não conseguiam se retirar lá. E quando chegaram, seus veículos estavam incendiados. Isso tudo aconteceu numa sede da Polícia Federal, bem na frente da sede da Polícia Federal, por volta de 8h40 da noite de ontem, quando esse enfrentamento começou. Homens da Polícia Militar que estavam de folga, inclusive, foram chamados para tentar reforçar esse efetivo, para tentar enfrentar esses homens. Cerca de 200 pessoas acabaram agredindo, atirando contra os militares, os profissionais que estavam ali, as forças de segurança. O cenário que a gente vê hoje é um reforço, né? Algumas avenidas interditadas, alguns ônibus evitaram de rodar, um atraso de cerca de 1 hora. Isso dificulta muito o horário de quem acorda cedo, né? Aquela incerteza, hoje o ônibus vem, não vem, e aí acabou que a gente viu essa movimentação. E a cidade suja demais por toda água que foi usada para conter as chamas, o lixo que foi jogado também contra os manifestantes contra os policiais, enfim. Então essa limpeza, um cenário de guerra,
realmente foi o que nós vimos ao amanhecer do dia após essa ação, né, que chegou até esse líder indígena que estava sendo ouvido na sede da Polícia Federal quando houve uma tentativa de resgatá-lo. Eu estou aqui no Senado Federal, daqui a alguns minutos haverá uma entrevista coletiva sobre o orçamento, sobre a equipe do governo Lula, e antes mesmo da entrevista eu conversei com o relator do orçamento, que é líder ali, aliado do governo eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e fiz um questionamento a ele, se ele viu as manifestações, se ele viu esse enfrentamento ontem, esse movimento de guerra que aconteceu. Ele disse que ficou ontem à noite no quarto, ficou fechado, que não estava sabendo de nada. Mas aparentemente é somente o senador relator que não está sabendo, porque o assunto circulou totalmente aqui na capital federal. E logo na sequência a gente vai chamar um vídeo que esse vídeo nos chama a atenção, porque quando esses homens atiram esse fogo, um dispositivo contra esse ônibus, eles começam a falar o fora Jair Bolsonaro durante 2 vezes. Eles repetem 2 vezes ali ordem contra o atual presidente da República. Isso é uma forma de falar da oposição, né? De apoiadores do governo Lula que usaram isso durante a campanha eleitoral, e a gente acabou ouvindo isso durante esse ônibus incendiado. Esse é um resumo do que aconteceu e do que está acontecendo ainda nesta terça-feira, início de semana aqui na capital federal, viu, Paulo? Muito bem, Bruno, obrigado pelas suas informações. Vamos assistir então esse vídeo que o Bruno Pinheiro acabou de citar pra gente. Esse é um dos vídeos da manifestação de ontem. Eu quero exibir também aqui no Morning Show uma reportagem que a nossa produção preparou para explicar para vocês quem seria esse Chavante Sererê, esse homem que foi detido pelo prazo inicial de 10 dias. Roda. Nas redes sociais, o cacique José Acácio Sererê Chavante se apresenta como pastor evangélico e missionário da Associação Indígena Bruno Omori Dunhuiê. Filiado ao Patriotas em 2020, o cacique foi candidato a prefeito de Campinápolis, no Mato Grosso, município que fica a cerca de 650 quilômetros de Cuiabá, na capital. Mas ele acabou tendo apenas 689 votos num universo de quase 17 mil habitantes e acabou não sendo eleito. Mas desde que saiu o resultado das eleições presidenciais com a vitória de Lula, o indígena ganhou evidência nas manifestações. Em vídeo recente, durante um ato em Brasília que circulou nas redes sociais, ele enfatizou que o presidente Lula não iria tomar posse. Lula não vai tomar posse! No mesmo vídeo, Sererê Chavante também pede a saída do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ou ele pede a saída, ou ele renuncia do cargo da Suprema Corte. Ou eu pego ele no pescoço e tira ele. O cacique tem 42 anos e é natural de Pochorel, em Mato Grosso. O município tem 4.706 hectares de terras demarcadas para os indígenas que vivem por lá desde o século XIX. Muito bem, gente, tá aí o perfil do cacique Sererê, esse homem que foi detido ontem pela Polícia Federal. Dr. Douglas, por favor, me contextualiza aí a tua avaliação, como é que você está enxergando esse momento todo? Bom, Paulo, a primeira coisa que me chama a atenção, e acho que qualquer operador do direito, é por que o STF expediu uma ordem para prender um cidadão comum? Já que o STF não tem competência, ele trata, o STF tem competência para processar e julgar pessoas ligadas ao governo federal. No caso de um índio e de uma ameaça, né, que na verdade é o que a maior gravidade do que nós vimos aí, é a linguagem figurada, vou pegá-lo pelo pescoço. Primeiramente não cabe ao STF esse tipo de coisa. Então
causa muita estranheza. E isso, inclusive, dificulta a própria defesa dele, porque, na verdade, ele já está em última instância, para quem ele vai correr para o pleno, um habeas corpus. Então vai ficar 10 dias preso em prisão preventiva. A prisão preventiva em si, para ser concedida, ela já tem uma série de critérios que não foi visto também por nenhum dos juristas, né, que eu conversei e nem os que eu ouvi falar, inclusive o professor Capês. Então, são duas aberrações das que já vêm ocorrendo, né, já vem sendo cometidas pelo ministro e que vem nos deixando cada vez mais atônitos, porque o Estado Democrático de Direito, aí sim, é que está sendo atacado. Se nós observarmos numa linha do tempo, há 43 dias, manifestantes estavam de forma pacífica, sem nenhum tipo de tumulto, demonstrando sua insatisfação. O índio teve sua ordem preventiva determinada na sexta-feira, dia 10. E ontem, justamente na solenidade de posse, da diplomação do presidente eleito, houve a determinação de prisão dele. E ato contínuo, se você assistiu, nós assistimos os vídeos, é possível verificar que quem estava com o índio não eram mais do que 10 pessoas. E, de repente, surgiram, quase que num roteiro hollywoodiano, as pessoas que começaram a atacar o ônibus de forma coordenada e os carros. Então nós vemos que, na verdade, ali houve uma criação, ou foi criado um cenário de guerra para justificar e, na verdade, a meu ver, para poder criminalizar esses manifestantes que estão há 43 dias, colocando como causador essa suposta revolta por conta da prisão do índio. Entretanto, nenhuma relação tem. Então, juridicamente é uma aberração porque não tem competência para isso. A prisão preventiva não é cabível nesse caso. A ordem de prisão, eu li da petição 10726, salvo me engano, ela diz que primeiro fica o pedido da PGR você não consegue acessar. Em todos os lugares que eu procurei, no STF, não consigo ver qual é o pedido de prisão para ver quais foram as provas, quais são os elementos em que ele se baseou. Porque o que a gente tem é que o ministro se baseou nas notícias amplamente divulgadas na mídia. Mídia não é prova, a gente está falando de direito, a gente precisa ter prova. Então, e dentro da ordem, o perigo do índio é denunciado pela própria expressão do ministro que fala: prendam se estiver usando tacape, arco e flecha e bondonas. Então, assim, qual o risco que esse homem, ainda que nós fôssemos analisar o mérito, produz para a democracia? Nós vimos que é uma pessoa simples, com dificuldade até de se comunicar, e que não tem efetivamente um risco para a democracia. Doutor, mas isso não seria muito subjetivo? Porque, por exemplo, você pode, e a gente já viu, eu pelo menos já vi em outros países ameaças democráticas, por muitas vezes colocando pessoas simples à frente, sendo financiadas por grandes empresários, grandes financiadores por trás. Ou seja, inclusive nesse caso específico desse índio, há um produtor rural que financiou a ida dele a Brasília, né? Então ele não está lá apenas por conta própria. Certo? Sim, certo. Mas o direito, ele deve privilegiar, na verdade, ele tem por obrigação tratar do que tem de fato. Então, o risco tem que ser, o perigo tem que ser real. Então, se há efetivamente esse risco, por que não se põe as provas? Por que não se deixa aberto esse pedido da PGR com as provas que foram produzidas contra ele? Nós temos um ataque... Só para entender, assim, porque eu estou querendo fazer um raciocínio aqui com vocês, que é o seguinte: você está solicitando provas, certo? Mas há um vídeo que a gente exibiu aqui do próprio índio, certo? Isso não é... É um meio ineficaz. Ele do próprio indígena, exatamente, perdão, do próprio indígena, dizendo claramente o seguinte: eu não vou deixar o Lula assumir e eu vou pegar o Alexandre de Moraes pelo pescoço eu mesmo. Isso aí, querendo ou não, é uma ameaça, certo? Aí você pode falar: mas essa ameaça é uma ameaça grave, não é, o cara não tem condição ou não. Mas querendo ou não, tá lá o vídeo, certo? Certo, Paulo. Entretanto, para a configuração do crime de ameaça, há necessidade de que o meio seja eficaz. Qual foi o meio que ele disse que utilizaria para pegar, para não deixar o Lula tomar posse ou para
pegar o ministro pelo pescoço. Não é um meio eficaz. Tem que ser grave, tem que ser real, tem que ter um risco Ele teria que, por exemplo, chegar lá e pegar o ministro pelo pescoço. Não necessariamente, porque ele não vai conseguir chegar perto. Porque... mas então não existe o crime de ameaça. Não, se for encontrado com eles, por exemplo, fuzis, armas, ou de fato na casa dele, porque na ordem manda Flecha. também. Flecha, mas coisas efetivas, né? Até uma flecha. Mas não há esse perigo real. Porque a gente sabe, por que não há um perigo real contra o ministro? Porque, primeiramente, que ele jamais vai conseguir chegar perto do ministro e pegá-lo pelo pescoço. Porque ele tem uma segurança, ele tem uma série de pessoas em volta dele. E contra isso poderia ser emitido uma ordem de distanciamento, que ele não se aproxima do STF. Então não há necessidade disso. O que mais me preocupa é a intromissão do STF em todos os assuntos que, na verdade, extrapolam a sua competência. O STF ele tem a competência dele delimitada pelo artigo 102 da Constituição Federal, em que ele deve tratar de assuntos que são específicos, especiais. Perfeitamente. Eles tratam de tudo, claro. E agora ele está tratando da prisão de um índio. Claro. Que é um crime comum que deveria ter sido julgado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, a ordem deveria ter partido de lá, se fosse o caso. Então, esse tipo de aberração é que dificulta. Então, nós já sabemos que para esse inquérito, se é que ele existe, como é que o advogado desse índice, se é que ele vai ter condições de contratar um advogado, vai ter acesso a esse inquérito para elaborar uma petição. Até isso acontecer, já passaram esses 10 dias. Tem pergunta, Paulo? Não, eu vou só trazer complementos aqui em relação à discussão, até para o Douglas também poder argumentar, o Conrado depois, enfim, em relação àquele documento de petição da PGR. Eu vou ler aspas aqui para trazer exatamente o que eles colocaram ali. Então, a manifestação em tese criminosa e antidemocrática revestiu-se do claro intuito de instigar a população a tentar, com o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo a posse do presidente e do vice-presidente da República eleitos. No que eu entendo aqui, então, também é a incitação de populares, né? E a inflamação de outros para agir no sentido dessas falas que ele fez. E aí, em relação ao que determinou o Moraes, ele diz assim na sua decisão: a restrição da liberdade do investigado com a decretação da prisão temporária é a única medida capaz de garantir a rigidez da investigação. Só para trazer aspas aqui de PGR e também do ministro. Perfeito. Fala, Conrado. Não, arrepio que a gente vê, acho que o doutor fala muito bem dessa série de arrepios que a gente tem por conta da nossa Suprema Corte. Quer ver? Vou trazer duas coisas que a gente viu ontem, tá? No final da noite ali, o Flávio Dino pediu uma coletiva, veio uma coletiva e foi imprensa botar os microfones para ouvir o Flávio Dino, ministro Flávio Dino, veio o cara que vai ser o futuro diretor-geral da Polícia Federal, veio o chefe, o secretário de Segurança do Distrito Federal. Cara, Flávio Dino não é ministro. Isso é um ato antidemocrático. Esse cara não é ministro, esse cara é um senador eleito. O que ele está falando investido num cargo que não chegou a ele ainda? Ele só vai ser nomeado num cargo depois do 1º de janeiro. O que a gente está ouvindo desse cidadão? Tu entende o absurdo? Quer ver mais um absurdo de como essa balança tem uma mão pesada de um lado? O outro cidadão, sem ser esse da gravata amarela aqui, o outro ali que não apareceu, acho que é Andrei Gonçalves, Andrei Rodrigues, o nome dele. É o chefe de segurança do Lula durante a campanha. Ele vai ser nomeado o diretor da Polícia Federal. Está sendo cotado para isso. Aconteceu a mesma situação lá com o Bolsonaro. Tinha o chefe da sua segurança, que era o Ramagem, e ele tentou botar como chefe diretor da Polícia Federal. O STF não autorizou. E é uma prerrogativa constitucional do presidente dizer quem vai ser. Não tem problema o Lula botar esse cidadão. Agora, por que o STF interferiu isso lá com o presidente? Então, vocês entendem que a gente tem 2 pesos e 2 medidas? Então, isso tem que ficar claro. Flávio Dino, olha só, a gente tem hoje no Ministério da Justiça um comunista. Meus amigos, lugares do mundo, Polônia, acabei de voltar da Polônia. Se tu usar um símbolo comunista, foice e martelo, tu vai pra cadeia. Tu não pode dizer isso publicamente, porque lá isso é nivelado no mesmo nível que o nazismo. Aqui no Brasil deveria ser proibido o Partido Comunista, porque ele fere a soberania nacional. O objetivo do comunismo é acabar com as fronteiras nacionais. E aí vocês vão botar um superestado comunista. Qual foi o maior terror que nós já tivemos na vida? Não foi de um cidadão, foi dos superestados. Olha o que o Stalin fez na União Soviética. Um superestado comunista matou milhões de pessoas. Olha o que a Revolução Cultural, tem um apelido bonitinho, né? Lá do Mao Zedong. Quando acontece na China,
super Estado comunista, vocês não... Tá tudo diante dos nossos olhos e a gente tá normalizando esse vídeo do pessoal botando fogo. Olhem, é o pessoal de capuz, com o pessoal de máscara, tem um que põe fogo e troca de camisa, tá a cena ali gritando, fora Bolsonaro. Eu não entendo o porquê que essa legenda aqui embaixo fala, prenderam o índio e os manifestantes quebraram tudo. Tem que dizer quem são os manifestantes, ou se não trazer a dúvida ao nosso telespectador. Se não é mais um problema que a gente vai ter aqui, fica sempre a mesma narrativa. A mim me incomoda da mesma forma como incomoda o doutor que vem nos trazer mais informações hoje. Doutor Douglas. Que é esse terror da gente ter do meio impossível. Como é que um índiozinho, imagina um índiozinho, olha aquele cidadão ali, o índiozinho, como é que ele vai acabar com a posse do presidente da República? Quem é que tira isso por verdade? E aí vem a PGR dizer que tem que deixar 10 dias preso? Acabar... Porque vocês entendem que a gente não tem a oitiva do outro lado, e é isso que vem acontecendo no Brasil desde 2019. E a gente tem um silêncio total do nosso Senado Federal, que é quem tinha que puxar para a investigação, para a oitiva, os próprios ministros do STF. A gente tem um Supremo Tribunal Federal, um Senado Federal e um Congresso que não faz a defesa das suas prerrogativas legais, que estão lá no 103, que deixa o nosso STF ficar criando crimes que sequer existem, ou ficar mudando a nossa legislação eleitoral, que a gente não pode ter alterada dentro de um ano até as eleições. A gente não tem o 4911 da Constituição, que é o dever do Senado defender o seu poder legislativo, o Congresso Nacional, não está acontecendo. A gente está num desequilíbrio total no Brasil e a gente tem que trazer essas informações. Parabéns à Jovem Pan que botou esse vídeo aí do pessoal botando fogo e dizendo fora Bolsonaro. Assim como a gente tem outros vídeos que eu enviei aí, que tu vai ver o pessoal quebrando um carro atrás do outro, todo mundo de preto. Até tem o pessoal de verde e amarelo que olha e fica meio apavorado. O que tá acontecendo? Porque quem foi lá defender o índiozinho, que tem esse vídeo também, todo mundo pacífico, perguntando, deixa disso, vamos prender o índiozinho por quê? Vamos pensar no nosso futuro. Eu acho que a gente tem que botar a mão na consciência aqui, enxergar quem é que tá pesando essa balança desproporcional da justiça aqui no Brasil.